Graça e paz, amados. Você já ouviu aquele provérbio que diz: fulano está procurando sarna para se coçar? Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido esse provérbio. Fulano, cicrano, está procurando sarna para se coçar. Em todas as línguas, não é só no português, mas em todas as línguas eu creio que existe esse tipo de provérbios, essas coisas assim, esses pequenos provérbios. A Bíblia é cheia de pequenos provérbios que resumem uma situação. Esses provérbios, eles resumem uma ideia, uma situação, muitas vezes um acontecimento ou algo que possa acontecer. Quando eu digo que alguém está procurando sarna para se coçar, a ideia é de uma pessoa que aparentemente está tudo bem, tudo tranquilo, não tem nenhum problema na vida, e de repente a pessoa passa a procurar uma coisa para criar um problema para ela. Parece meio louco, né? E na verdade é. Alguém que está procurando sarna para se coçar é uma pessoa que não está raciocinando direito, né? Ninguém procura sarna para se coçar, já pensou? Então o provérbio traz a ideia de alguém que está tudo bem, está tudo tranquilo e começa a procurar um problema para a vida dele ou para a vida dela. Eu não sei se na Bíblia nós temos um provérbio parecido com esse, mas nós temos várias situações na Bíblia de pessoas que, mesmo conhecendo Deus, procuraram sarna para se coçar. E não deu muito bom para eles, viu? Ou para elas, que tanto teve homens como teve mulheres. Eu queria mostrar para você o que acontece nessa mensagem de hoje, quando pessoas que conhecem a Deus, quando pessoas que estão na graça, como nós falamos, na bênção, e de repente esta pessoa passa a procurar, de livre e espontânea vontade, num ato que você não consegue explicar porquê, problema para a sua vida. E problema com consequências espirituais. Em alguns casos, problemas com consequências eternas. Por isso que o provérbio cabe muito bem. Alguém, fulano, cicrano, procura sarna para se coçar. Quando acha, vai ver que não era bem isso que deveria ter procurado. Agora, o que acontece na vida de um cristão que está vivendo diante de Deus, diante de Jesus Cristo, na igreja, servindo a Deus, na obra de Deus, e uma dessas coisas da vida procura um problema para a sua vida ou traz deliberadamente um problema para a sua vida? Abra suas Bíblias para 2 Crônicas, capítulo 18, e nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 18, três lições de uma pessoa que procura sarna para se coçar. Alguém que está na graça, que está na bênção e de livre e espontânea vontade traz problemas para a sua vida. O que acontece? Por que isso faz parte do povo de Deus quando não deveria fazer? 2 Crônicas 18, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou parafrasear praticamente todo o capítulo. Vamos ver alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: tinha Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns dias foi ter com Acabe, em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irá tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Judá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo.
irei contigo a peleja. Desculpa porque a letra está um pouquinho ofuscada aqui, mas irei contigo, ou iremos contigo a peleja. Muito bem. O contexto aqui é bem conhecido. Nós temos aqui o reino de Israel já dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte com 10 tribos que seguiu a Jeroboão. E nós temos o reino do sul que permaneceu fiel à casa de Davi, a descendência de Davi, a descendência de Salomão, com o filho de Salomão, Roboão. Então nós temos o reino dividido, Israel do norte e Israel do sul. Sendo que Israel do norte tinha como capital Samaria e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. Tanto é que eles nem passaram mais a se chamar Israel para o lado do sul, e sim passou a se chamar de Judá. Então ficou Israel com a capital como Samaria e Judá com a capital Jerusalém. E é por isso que quando o reino do norte se acabou com 10 tribos, permanecendo durante mais 100 anos só o reino do sul com Judá e a capital Jerusalém, eles passaram a se chamar judeus. Hoje ninguém fala mais de Israel, fala de Israel como nação, mas não se fala mais como hebreus, como era o antigo nome deles, os hebreus. Hoje quando se fala de Israel, se fala mais de Judá, usa o termo judeu. Por quê? Porque foi a tribo que sobreviveu junto com Efraim. Muito bem. Então o reino está dividido. Israel tem o seu rei, tem o seu governo e tem até a sua religião, que não era mais a religião de Deus. A capital Samaria passou a adorar o chamado bezerro, certo? Tinha outros deuses, enquanto que Jerusalém, com Judá, continuou na crença do Deus que tinha tirado eles do Egito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus de Davi, o Deus de Salomão. Aqui acontece o seguinte, do versículo 1 ao versículo 3 que eu li para vocês, diz que Josafá tinha riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Josafá é o rei do sul, cuja capital é Jerusalém. É o reino de Judá, dos judeus. E ele fez uma aliança com Acabe, rei de Israel, do reino do norte. Vá vendo a história aí. Josafá, o nome dele significa Jeová é juiz. Iohafá, como eles falam. Josafá significa Deus, o nome do nosso Deus, Jeová, é juiz. Josafá era um dos bons reis de Israel, tementes a Deus, que cria em Deus, que tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Enquanto que o rei do norte com Acabe tinha em Acabe um dos piores reis de Israel. Acabe era pagão, Acabe era feiticeiro, Acabe era idólatra. Ele se casou com uma rainha, filha do sumo sacerdote de Baal, chamada Jezabel, uma bruxa, uma feiticeira. Acabe se casou com ela. Não só se casou com ela, como trouxe para Israel, além da sua esposa feiticeira, toda a prática de feitiçaria, de macumbaria que Jezabel presidia, porque ela era uma rainha sacerdotisa. Além de ser rainha, ela era uma sacerdotisa do culto a Baal. Um dos cultos mais terríveis que a humanidade tem noção, o culto a Baal. Era um culto em que havia orgias, homossexualismo, sacrifícios humanos, até sacrifícios de crianças havia nesse culto a Baal, cujo pai de Jezabel, esposa de Acabe, era o sumo sacerdote e Jezabel sua sacerdotisa principal. Quando casou com ela, ele trouxe para Israel um culto a Baal, até para diferenciar a religião do reino do norte para a religião do reino do sul. Assim nós tínhamos o reino do sul, Judá e Jerusalém, conhecendo Deus verdadeiro e seguindo Deus verdadeiro com o sacerdócio, com o templo, com o culto.
E nós tínhamos no Reino do Norte, fronteira com o Reino do Sul, claro, um culto totalmente satânico e pagão, cuja principal sacerdotisa era Jezabel, com a bênção do seu esposo. Jezabel trouxe para Israel 450 profetas de Baal. Profetas estes que vão ensinar ou disseminar o culto a Baal em todo Israel. Então, Israel substituiu o culto a Deus, porque o seu rei e a sua rainha, a princesa Isabel, ou rainha Jezabel, importam esses 450 profetas, professores, ministros que vão ensinar o baalismo em todo Israel. E é por isso que quando Deus castiga Israel, Israel vai para o cativeiro e praticamente é dizimado. Nós não sabemos mais quem é de qual tribo é, porque as 10 tribos pagãs que se paganizaram foram dizimadas. Foram todas dizimadas pelo cativeiro assírio. Os assírios acabaram com o reino do norte, com Israel. Enquanto que o reino do sul, Judá, Jerusalém, permaneceu por mais 100 anos depois que o reino do norte se acabou. Muito bem. Esse é o contexto. E é interessante que o versículo 1 começa dizendo, tinha, e esse tinha aqui é colocado no tempo contínuo, dizendo o seguinte, que ele tinha, ele tem e ele teria, se não tivesse acontecido uma coisa. Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância. Essa expressão é tipo aquela expressão portuguesa, mais ou menos aquele provérbio em português que dizia, olha, ele está com o burro amarrado na sombra. Ele está na sombra e água fresca para ele. Está tudo muito bem. Ele tem riqueza, financeiramente ele não tem problema. Ele tem dinheiro, ele não tem problema financeiro. Riquezas, glória. Ele é uma pessoa reconhecida, é uma pessoa amada, ele tem o amor da família, tem o amor dos amigos. Ele é muito querido, ele é muito popular. Em abundância, ele tem tudo de bom e do melhor. Ele está bem na vida amorosa, tem uma boa esposa, tem uma boa casa, tem uma boa família, tem um bom emprego, ele tem bons amigos, ele é muito conhecido, ele é muito respeitado, muito adorado. Agora, tem uma vírgula. E aproximou-se com Acabe. Essa palavra aproximou-se com Acabe é que ele contraiu uma aliança, é que ele se aproximou de maneira mais profunda, aconteceu alguma coisa que eles se ligaram, que eles se uniram. Essa é a ideia aqui, aproximou-se com Acabe. Não é ficar apenas próximo, é a ideia de que eles entraram num acordo, numa aliança, eles se aliançaram através de alguma coisa. A Bíblia não fala, nós sabemos o que aconteceu. Aliás, a Bíblia não fala dessa passagem. O que aconteceu é que o filho de Acabe contrai núpcias, se casa com o filho de Josafá, o filho de Josafá contrai núpcias, se casa com a filha de Acabe. Orão se casa com Atalia, que era filha de Acabe com Jezabel. Atalia, que era filha da feiticeira Jezabel com o rei de Israel, Acabe. E Orão, que é filho de Josafá. E eles se casam. E aqui está a primeira lição, quando uma pessoa procura sarna para se coçar. A primeira lição é que um crente, quando procura sarna para se coçar, ele faz alianças que na verdade são laços. Ele acha que é uma aliança, mas na verdade é um laço. Alianças que são laços. O filho dele casa-se com a princesa feiticeira de Israel, filha de Jezabel e de Acabe. O texto é extremamente interessante. Quando o filho se casa com Atalia, contrai núpcia com Atalia,
no versículo 2 diz que ao cabo de alguns dias foi ter com Acabe. Isso deve ter sido uma festa enorme. Acabe, sabendo disso, aproveita da situação, faz uma festa, faz um banquete. Diz o texto que matou ovelhas e boi em abundância, até porque era a visita de um rei. Era um compromisso importante de casamento. Então Acabe faz uma festa, chama seus oficiais, seus dignatários, começa a bajular Josafá, ovelhas, boi, está tudo muito bom, está tudo muito bem, tudo começa com muita alegria, com muita festa, com muito vinho, e o povo que veio com Josafá, os seus oficiais, toda aquela caravana oficial que veio até Israel para o noivado, o casamento, todos são muito bem recebidos, é comida farta, é churrasco, é música, é festa. Quando está no meio da festa, Acabe olha para o rei de Israel, Acabe, rei de Israel, pergunta a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? No meio da festa, Acabe, já com segundas intenções, fala para Josafá: olha, você me ajuda numa guerra contra Ramote de Gileade? Você, agora que nós somos próximos, que fizemos essa aliança, que nossos filhos são casados, afinal de contas, você poderia me ajudar nessa guerra contra Ramote de Gileade? Afinal de contas, quando eu morrer, quando você morrer, o reino vai ficar para os nossos filhos mesmo? O teu filho vai ser rei, a minha filha vai ser a rainha. Você me ajuda nessa guerra? E diz o texto aqui que Josafá diz: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Alianças que são laços. A Bíblia ensina para nós claramente que não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Nós temos que ter a sabedoria de termos amizade, de não nos afastarmos das pessoas que não são cristãs, as pessoas que são do mundo, inclusive nossa família. Nós não podemos virar as costas para a nossa família, nós não podemos virar as costas para os nossos entes queridos, nós não podemos virar as costas para os nossos amigos, para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que Deus permite conviver conosco, que não são cristãs. Nós não podemos virar as costas para eles. Mas uma coisa é ser próximo, uma coisa é ter amizade, outra coisa é ter comunhão. Comunhão significa tudo em comum. E se tem uma coisa que nós não temos tudo em comum, é com as pessoas do mundo. É com as pessoas que não têm Deus. Nós não temos nada em comum com elas. Elas não entendem a nossa fé, elas não entendem quem Deus é, elas não conhecem Jesus Cristo, elas não conhecem a salvação de Jesus Cristo. Elas não sabem o que Deus fez na nossa vida, no nosso coração. Elas não conseguem sentir a bênção que é a salvação, a vida eterna, porque elas não têm o Espírito Santo. Então eu não tenho como ter tudo em comum, porque elas não amam o Deus que eu amo, elas não conhecem o Deus que eu conheço, elas não sabem a bênção que é ser de Deus. Eu posso e devo ter amizade com essas pessoas, até para poder falar de Jesus, até para poder testemunhar a minha fé. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter tudo em comum. Eu tenho tudo em comum com quem é cristão, com quem conhece Jesus Cristo, com quem ama o Deus que eu amo, quem tem prazer no Deus que eu tenho prazer, quem tem a bênção e sente essa bênção de ter o Espírito Santo na sua vida, convencendo-nos do pecado, do juízo, do castigo, mas também e principalmente da salvação e da vida eterna de Jesus Cristo, que pensam nos valores diferentes do que o mundo pensa. Aí sim eu posso ter as coisas em comum, esse tipo de pessoa que tem o Espírito Santo. Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo, mesmo que seja minha mãe, mesmo que seja meu pai, mesmo que seja meu filho, seja meu irmão, nós não conseguimos falar a mesma língua, nem sentir as mesmas coisas, porque eles não conhecem a salvação. Assim,
o crente tem que ter sabedoria de ter a amizade, de ter a proximidade, inclusive com seus entes familiares, família de sangue, mas sem ter a comunhão que só é possível para com aqueles que têm o Espírito Santo, que conhecem Jesus Cristo. Por que, meus irmãos? Porque essa diferença entre amizade e comunhão separa você da aliança, que pode se tornar um laço. É o que está acontecendo aqui. A aliança nós temos com Cristo e com o povo de Cristo. Mas esse tipo de comunhão que Josafá está tentando ter, que as pessoas crentes tentam ter, ela é impossível. Nunca vai ser uma aliança com o crente, nunca. Vai ser um laço. Por isso que nós, quando falamos para os nossos jovens, não namore com pessoas descrentes, não é porque nós não queremos que você seja feliz, não é que nós não queremos que você não namore, não fique noivo, não se case, ou noivo, não é isso. É que você vai ser infeliz. É impossível você fazer uma aliança com alguém que não tem o Espírito Santo, porque você se dá bem. Sempre o crente vai ser prejudicado. Sempre. Por mais que você ore, por mais que você se esforce, você vai ser a parte que mais vai sofrer. Porque se você tem o Espírito Santo, você vai procurar fazer a coisa certa. Num mundo que ama as coisas erradas. Além do mais, quando nós falamos isso para os nossos jovens, nós afirmamos para eles, coisa que pouco pastor hoje quer falar, mas eu falo, porque eu tenho compromisso com a palavra de Deus, é que não existe na Bíblia namoro como método evangelístico. Não existe isso na Bíblia. Namoro como ferramenta de evangelização. Não existe. É bem verdade que muitas pessoas crentes namoram pessoas descrentes. Eu conheço muitas e muitas pessoas. E o descrente se converteu. Em alguns casos é até mais crente do que a pessoa que se dizia crente primeiro. Eu conheço muitos, mas muitos exemplos. Mas isso é graça de Deus, é milagre de Deus. Porque do mesmo jeito que eu conheço muitos crentes que namoraram descrente, o descrente se converteu de verdade, muito mais eu conheço crentes que namoraram descrentes, que nunca se converteu e que muitas vezes até destruiu a vida espiritual daquele que era cristão. Por quê? Porque não existe essa ferramenta evangelística na Bíblia. Namoro como ferramenta evangelística. Não existe. Não existe. Mas isso não é só para jovens, para adolescentes que namoram. Isso é para todos nós. Todos nós temos que ter amizade com as pessoas que não são cristãs, mas não podemos confundir a amizade com comunhão. Porque você vai estar fazendo uma aliança que vai se tornar um laço para você. Isso me leva à minha segunda lição, meu segundo ponto. Dos versos 4 até o verso 31, Josafá, que já tinha dado a sua palavra, que iria para a guerra com o rei Acabe, guerra que não tinha nada a ver com ele, problema que não tinha nada a ver com ele, era problema de Acabe, as confusões de Acabe, e aí chama para ele um problema, como eu falei, problema de sarna para se coçar. No versículo 4 em diante diz o seguinte: disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Senhor com letra maiúsculo, porque é Yahvé. Só que Yahvé era o Deus de Judá e de Israel e de Jerusalém. Não era mais o Deus do Reino do Norte. O Deus do Reino do Norte era Baal. Eles já tinham caído na idolatria e na feitiçaria. Eles não tinham mais amor ao Deus verdadeiro. E ele fala: consulta Yahvé. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote e Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau.
Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escorneará os sírios, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Isso me leva ao meu segundo ponto. Quando você faz uma aliança, que é laço, a segunda coisa que acontece é que os filhos do mundo vão procurar enganar você. Porque Jesus Cristo nos ensinou que os filhos das trevas, os filhos do mundo, as pessoas que não têm Deus, são mais hábeis naquilo que fazem do que os filhos do rei. O que Cristo ensinou foi o seguinte, que as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Deus, elas têm mais malícia, elas têm mais maldade, elas têm uma sabedoria satânica que, se possível, enganam até os filhos da luz, os filhos de Deus. Por isso que eles são mais hábeis, são mais habilidosos em viver nesse mundo do que as pessoas que não pertencem a esse mundo, que não vivem segundo os valores desse mundo. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Os filhos das trevas são mais hábeis naquilo que fazem do que os filhos da luz. É o que está acontecendo aqui. Quando o rei fez essa aliança, que na verdade é um laço, o segundo passo é obrigatório, já vem embutido. Os filhos do mundo vão enganar os filhos da luz. 400 profetas começam a falar: sobe, que Deus vai dar a vitória. E Josafá, no versículo 4, diz: mas não é melhor primeiro, antes de ir para a guerra, consultar o Senhor? Porque na prática dos reis, todos os reis, antes de subir para uma luta, eles tentavam consultar os seus deuses, para saber se seu Deus aprovava, para ver se seu Deus ia ser favorável, para ver se seu Deus ajudaria na batalha. E o Acabe concorda: não, vamos consultar sim. Só que ao invés de consultar o Senhor, porque Josafá falou o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus, no caso aqui, de Judá e Jerusalém, Deus de Jerusalém. Vamos sim. Mas quando chega no versículo 5, quem profetiza não são o profeta que conhece a Deus. Eles não buscam o conselho do Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, que eles tinham nas mãos, principalmente o Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham isso na mão. Eles tinham os profetas, eles tinham os salmos, eles tinham os livros de provérbios, eles tinham a palavra de Deus. Não, quem vai dar conselho para eles são as pessoas do mundo. E pode observar, quando um crente faz uma aliança, que na realidade é um laço com as pessoas do mundo, eles vão ter duas frases, vão ter duas ideias agora, dois conceitos, o de Deus e o do diabo. E os filhos do mundo, mais hábeis naquilo que fazem, vão dar seus conselhos. E muitas vezes o crente vai ouvir o conselho daquele que é do mundo do que daquele que é de Deus. 400 pessoas falando: não, pode subir que você vai vencer, que Deus vai dar a vitória. Aí Josafá olha para aquele culto, olha para aquelas profecias, ele é cristão. E no versículo 6 ele diz: tudo bem, mas não há aqui ainda algum profeta do Senhor, algum crente mesmo, algum pastor, alguma pessoa que realmente conheça o Deus Yahvé, Jeová, o Deus verdadeiro? E aí o rei Acabe responde: tem um aí, só tem um de resto. Mas esse eu não gosto dele, ele me aborrece, porque não fala nada do que me interessa, só fala de mim coisa ruim.
E Josafá diz, não, mas não fala assim não. Vamos ouvir. No versículo 7, eu aborreço, eu não gosto dele, eu não gosto desse pastor, eu não gosto da palavra que ele traz, eu não gosto do conselho dele. E no versículo 8, Micaías diz, não fale assim, traga ele, vamos ouvir. Vendo que ele poderia perder o apoio de Josafá, ele corre e manda chamar rapidamente Micaías. Mas veja que do versículo 4 até o versículo 11, os filhos do mundo estão com outro conselho, com uma outra palavra, para tentar enganar o filho da luz, aquele que conhece Deus. Porque é sempre isso que acontece. O crente, quando faz uma aliança que não poderia fazer, porque não há nenhuma chance de ter comunhão de luz e trevas, entre o santo e o profano, entre Deus e o diabo, imediatamente os filhos das trevas, eles vêm com astúcia, eles vêm com malícia, eles vêm com mentira, eles vêm com enganação, eles vêm com hipocrisia, para poder apertar o laço sobre aquele que conhece a Deus. Em outras palavras, os filhos das trevas tentam enganar os filhos da luz. Em outras palavras, as pessoas do mundo tentam enganar as pessoas do reino. Não só tentam enganar, como eles fazem de tudo para que a verdade não surja. Porque do versículo 12 em diante até o versículo 27, quando eles mandam chamar Micaías, eles já mandam chamar Micaías advertindo Micaías. Olha o versículo 12. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso vos falarei. E vendo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei para que não me fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu, ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba a Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe, com o quê? Respondeu-lhe ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Preste atenção aqui. Quando Micaías chega, ou quando ele é chamado, já chega com a ordem. Não falem outra coisa contrária a que os profetas de Baal falaram. Eles foram chamar o profeta não porque queriam saber a verdade, mas apenas como um meio de acalmar Josafá e continuar enganando Josafá. Não, tudo bem, eles querem um pastor, chama um pastor, mas chama um pastor e diga para o pastor que fale o que nós estamos falando. Aliança que são laços, é a primeira lição, que leva os filhos do mundo a enganar os filhos do reino. E eles fazem qualquer coisa para que isso aconteça. Até o ponto de tentar subornar um pastor.
Se Micaías fosse como os pastores de hoje, como muitos pastores de hoje, com certeza ele falaria o que os profetas falaram. Ou nem iria lá, se omitiria. Micaías não só foi, correndo inclusive risco sua vida, como você vai ver aqui, ele é esbofeteado e preso porque falou a verdade, mas ele vai e diz, eu vou falar o que Deus falar. Alguém pode se confundir porque ele diz assim, ó, sobe e triunfarás, né? No versículo 13. E Acabe responde, eu já falei para você, pode falar a verdade. Por quê? Porque Micaías, na realidade, o que ele usou foi de uma ironia. Não, pode subir, tranquilo, você vai vencer. Os profetas de Baal não disseram que você podia subir e ia vencer? Então vai, manda ver, que Deus disse que você vai vencer. Tanto Josafá como Acabe viram que era uma ironia tão clara, tão debochada, que o próprio Acabe se antecipa e diz, não, já fale a verdade, você está com ironia, você está debochando. Ele diz, eu vou falar a verdade. E a verdade é o seguinte, Deus disse que vocês vão ser derrotados, vão ser dispersos. Que Deus colocou um espírito mentiroso na boca desses profetas aí. O profeta de Deus, ele tem o Espírito Santo. Os profetas do mundo têm espíritos. É por isso que tem tantas pessoas aí com o espírito A, espírito B, guia A, guia B. É por isso que tem tanta gente dando ouvido aos espíritos. O crente não. O crente não dá ouvido a espíritos, a guias espíritos, não. O crente, quem conhece Deus, quem conhece Jesus Cristo, o verdadeiro cristão, ele dá ouvido ao Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito. As pessoas do mundo ouvem os Espíritos. O crente ouve o Espírito Santo. Ah, pode ir que vai vencer tranquilamente. Aí Josafá diz, pois muito bem, Micaías fala, eu vou falar a verdade é assim, assim, assim e assim, vocês vão morrer todos. Deus vai castigar todo o reino do norte por essa idolatria. Essa vitória que esses profetas estão pregando é fumaça, é sonhos, é devaneios de pessoas que não conhecem Deus. Diz aí que o Zedequias, aquele que fez um chifre, saiu dizendo, ó, desse jeito aqui você vai chifrar, escornear, você vai expulsar como um touro bravo, expulsa as pessoas. Assim como um touro bravo bota todo mundo para correr, vocês vão botar esses filhos para correr. Diz o versículo 23 até o versículo 27, que Zedequias dá uma bofetada em Micaías, e depois o rei manda prender a Micaías, no versículo 25, e deixa ele preso lá, com fome, no versículo 26, não é nem para dar comida para ele, prende ele, deixa ele numa prisão, angustia-o com escassez de pão, nem água e nem pão vai comer, até nós voltarmos da guerra. Vamos mostrar para ele que os espíritos, plural, de Baal, do mundo de Baal, está certo e que o Espírito Santo de Deus está errado. Deixa aí. Prende, nem água e nem pão vai comer, até nós voltarmos com a vitória. É aquilo que eu falei. O crente faz uma aliança que é um laço, e quando ele faz essa aliança, os filhos do mundo, eles se empenham, fazem de tudo para enganar os filhos do reino. Porque os filhos das trevas são mais hábeis naquilo que fazem do que os filhos da luz. Não é que eles não saibam a verdade, é que eles não querem ouvir a verdade. Não é que eles não têm condições de conhecer Deus, é que eles não querem intimidade com Deus. Não é que eles não conheçam a palavra de Deus, é que eles não querem obedecer essa palavra. Não é um problema intelectual. Não é uma questão de não, eles não entendem a palavra. Não é que não entendem, é que eles não querem, eles não amam. O pastor Almir costuma dizer que não é um problema intelectual, é um problema afetivo. Eles não conseguem amar Deus e nem a palavra de Deus. E por não conseguir amar Deus nem a palavra de Deus, eles rejeitam essa palavra com todas as suas forças.
Isso me leva à terceira e última lição. Quando um crente faz uma aliança que é laço, ele é enganado pelos filhos das trevas. Ele paga um preço alto e só escapa pela graça de Deus. Quando você faz uma aliança que é laço com os filhos das trevas, ele te engana, faz de tudo, porque sempre vai ter segundas intenções, sempre vai ter maldade no coração deles. Se você escapar, se você realmente é crente, você vai escapar. Mas vai escapar pela graça de Deus. Do versículo 28 até o versículo 34, Josafá sobe para a guerra. Não ouviu a palavra de Deus, deixou de ouvir a palavra do profeta e ouviu a palavra dos pagãos, ele sobe. Diz o texto, no versículo 29, que Acabe chega para Josafá e diz: olha, eu vou de soldado normal, mas você vá como rei. Veste a sua armadura real, o seu manto real. Isso está no versículo 28. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traze as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequenos nem contra grandes, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Os filhos das trevas são mais hábeis naquilo que fazem do que os filhos da luz. Josafá, Acabe, esperto, sabido, cheio de maldade, de pensamentos maldosos, coração corrupto, disse: vai com tua roupa real, como rei que tu é, e eu vou como soldado comum, eu vou para a peleja. Você vai ser o grande líder, você vai ser a inspiração dessa guerra, dessa batalha. Ora, ele sabia que o rei ia atacar justamente o cabeça da nação, no caso, o rei de Israel. Só que Josafá, daquele jeito, as pessoas achavam que Josafá era o rei de Israel, era Acabe. E qual foi a ordem? Apertem a luta contra o rei. Se nós matarmos o rei, o cabeça, os outros vão se dispersar, vai ser mais fácil ganhar. Veja a malícia de Acabe, o filho da treva. Lá vai Josafá para a guerra, parecendo um pavão. Quando começa a batalha, que o povo vê aquele homem com capa vermelha, com um elmo dourado, com tudo aquilo, atacaram Josafá. E diz o texto que ele gritou e o Senhor o socorreu. Quando os filhos do reino fazem aliança com os filhos das trevas, só Deus mesmo para socorrer. Se for filho, Deus socorre. Ele passa os seus apertos, ele passa as suas dificuldades, porque o mundo vai colocar ele em dificuldades. E acontece uma coisa interessante: Josafá escapa pelo milagre de Deus, pela misericórdia de Deus, Josafá escapa. E Acabe, diz o versículo 32, que eles perceberam que aquele não era o Israel, não era o rei de Israel, não era o Acabe, eles conheciam. E Acabe achando que estava tranquilo, olha, está tranquilo. Só que Deus tinha dado uma palavra ao profeta: vocês todos irão morrer. Se vocês subirem para essa guerra, vocês todos irão. A palavra de um Deus que não pode falhar, que não falha, que não erra. E mesmo assim eles foram. Porque os profetas de Baal mentiram. E como diz aquele provérbio, né? Uma mentira muitas vezes contada, com muita gente ainda por cima, se torna uma verdade. Mas de Deus não se zomba, meu irmão. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ceifará. Diz o texto no versículo 33. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel,
por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Era prática comum naquelas guerras antigamente o rei não só comandar, mas ficar de pé no seu carro. Quando se feria o rei, quando se feria o cabeça, geralmente era um golpe psicológico muito grande do exército. Era como se Deus, o Deus deles, que prometeu a vitória, tivesse virado as costas ou o rei caído em desfavor em relação a seu Deus. Então era um golpe psicológico muito grande na tropa. Por isso que ele tentava se pelejar, ficar de pé. Porque quando estivesse de pé, na cabeça dos soldados é que o Deus dele estava favorável e que o rei estava firme e que a vitória poderia vir. Quando o rei tombava, psicologicamente abatia muito o exército. E o que aconteceu? Quando as pessoas perceberam que Josafá não era o rei de Israel, deixaram de perseguir Josafá. Mas cadê o rei? Ninguém sabia onde é que estava Acabe, o rei de Israel. Mas Deus é Deus. Diz que alguém pegou um arco e jogou ao acaso, tirou uma flecha no acaso. Mas a flecha não foi atirada por acaso e nem ao acaso. Foi Deus no controle de todas as coisas que guiou a flecha. E mesmo com toda aquela armadura, entre a junta de uma armadura, que era geralmente formada de pequenas madeiras ligadas por argolas, no meio da junta a flecha entrou. Então não foi acaso, foi direção de Deus. E acertou mortalmente Acabe. E ele, como não podia tombar, disse: me deixa aqui fora da luta, mas me deixa em pé no carro aqui, enquanto que ele sangrava. Mas ao pôr do sol morreu. Israel foi desbaratado, perderam a luta, perderam a guerra. Enquanto Deus salvou o seu filho rebelde, mas era filho ainda a si mesmo, castigou o ímpio, que não só foi contra a palavra de Deus, foi contra o profeta do Senhor, rejeitou Deus e se apegou à mentira dos espíritos, ao invés de se apegar à verdade do Espírito. E essa é a terceira lição. Pela misericórdia e pela graça de Deus, Deus salva seu filho e pune o ímpio. Conclusão, meus irmãos. Eu vou até beber um pouquinho de água para encerrar. Hoje em dia, são muitos os crentes que procuram sarna para se coçar. Muitos. Jovens, principalmente os jovens, né? Mas os adultos também procuram sarna, fazendo acordo, concessões ao mundo que Deus claramente na sua palavra não permite. Isso acontece muito, inclusive, com pastores hoje em dia, com líderes fazendo acordo com as coisas do mundo. Não é tendo amizade, é tendo comunhão mesmo com aquilo que Deus odeia, com aquilo que Deus rejeita, com aquilo que claramente é proibido na palavra de Deus. Não só tem amizade, como passam a ter comunhão com essas coisas. E aí, dá o primeiro passo. Faz uma aliança, que é um laço. Não faça aliança com as coisas do mundo. E não é só com pessoas, é qualquer coisa. Não faça aliança com pornografia. Não faça aliança com línguas ferinas, com maus desejos. Não faça aliança com maus olhares, não faça aliança com a malícia, não faça aliança com a inveja, não faça aliança com o orgulho, não faça aliança com a arrogância, não faça aliança com amor às coisas materiais, não faça aliança com a concupiscência, não faça aliança, porque isso vai se tornar um laço. Quando você fizer isso, estas coisas vão enganar você. Porque elas são mais hábeis no mundo dela, no mundo das trevas,
do que os filhos da luz. É a segunda lição. E a terceira é que se você for filho, realmente filho de Deus, Deus vai te tirar dessa aliança. Deus vai te tirar de lá com preço alto, com cicatrizes, com marcas profundas. Algumas nunca vão passar. Josafá nunca esqueceu o que passou aqui. E só vai escapar pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele gritou: Senhor, ajuda-me. Deus o livrou, porque por ele mesmo não consegue se livrar. Não consegue. Deus vai punir o ímpio. Josafá sabe que Acabe morreu não pelas mãos dos filhos, mas pelas mãos de Deus. Uma flecha dessa entrar numa situação daquela, não foi por acaso, foi Deus que guiou. Tinha Josafá riquezas e glória e abundância. Estava em paz, estava na bênção. E procurou sarna para se coçar. Meu irmão, minha irmã, eu e você que conhecemos essa palavra, devemos ter um pouco de inteligência, de sabedoria e, acima de tudo, temor de Deus. Não podemos fazer alianças que são laços. Não podemos concordar com aquilo que Deus discorda. Não podemos amar aquilo que Deus odeia. Que nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, nós tenhamos essa sabedoria. Eu posso até ter amizade, e devemos ter amizade com as pessoas, principalmente com a nossa família que não é cristã. Mas comunhão só com as pessoas que amam a Deus e com Deus verdadeiro. Deus te abençoe.